Bom dia, amigo do Facebook. Estamos aí ao vivo, como foi divulgado, que às 10h30 estaremos aí com bate-papo com vocês, deixando a coisa bem à vontade, tranquilo, interagir diretamente com vocês. Vamos iniciar aqui falando do meu perfil, né? Até porque eu tenho novos amigos, graças a Deus, eu tenho agora mais de 1000 amigos, né? Sou igual Roberto Carlos, quantos amigos, né? Então, o meu perfil, né? Eu sou candidato a deputado federal pelo MDB, meu número é 1550 e estou aqui para interagir com vocês, com perguntas. Você acredita que existem N perguntas e a gente às vezes vai encontrando com os amigos na rua e eles vão perguntando, né? Então, por que a primeira pergunta? Por que candidato a deputado federal pelo MDB? Então, vou para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: eu sou candidato a deputado federal pelo MDB, por que motivo? Porque a gente só pode se candidatar se tiver um partido. Sem partido a gente não pode se candidatar. Fica impossível, não existe. Na legislação e na organização não pode. Então, há uma parte do MDB de trabalhos participativos e de organizações públicas, que a gente vai falar no decorrer da entrevista e ao mesmo tempo da apresentação a vocês. Inclusive eu espero que vocês façam perguntas, porque são essas enquetes que nos ajudam a melhorar nosso plano de trabalho. Então, como eu disse, eu sou engenheiro agrônomo, né? Tenho consultoria, trabalho há muito tempo em consultoria, e a gente vem crescendo com projetos públicos, né? Nós temos especialização em projeto de irrigação, a empresa, o nome da empresa nossa é Consulplan. Essa empresa, hoje, na parte moderna, depois da Lei 11.107, que é de consórcio público, 11.445, que é de plano de saneamento, trabalhamos com plano de saneamento, trabalhamos com plano de habitação, trabalhamos com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, trabalhamos com organizações administrativas e também o mais importante hoje, que são consórcios públicos, ferramenta importante para a organização dos municípios. Então, esse perfil, com todos esses trabalhos participativos, inclusive eu gosto de falar de um muito importante para mim, que foi da construção da UAVES. A UAVES é a União das Associações do Vale do Salitre aqui em Juazeiro. Quem conhece o Rio Salitre, né, e os ribeirinhos do Rio Salitre, na época, para você ter ideia, há 20 anos atrás, nós construímos essa UAVES. Antes, é um consorciamento de associações que é o mesmo objetivo de um consórcio entre federativo, só que uma organizações mais oficializadas e públicas, porque o consórcio público é uma autarquia de direitos públicos, como existe o privado, existe também o público. Então essa organização nós fizemos há 20 anos, antes mesmo da Lei 11.107, que é de 2005. Então tivemos hoje o privilégio de dizer que nós desenvolvemos uma atividade consorciada antes mesmo da lei federal. Então, esses trabalhos são muito importantes. Hoje não consigo dirigir uma situação sem visualizar a questão do consórcio público. Inclusive é nossa bandeira de campanha. Nossa bandeira de campanha é trabalhar com consórcio público entre federados, que é entre municípios. Foi o motivo maior de nós sairmos candidatos a deputado federal. Não foi uma preocupação imensa, porque as organizações do município deixam muito a desejar. E hoje, com a queda do RPM, principalmente, notamos que esses municípios hoje estão em dificuldade financeira, se encontram em dificuldade financeira. Então, o que a gente faz? É unir, é como se nós nos uníssemos a outra pessoa para nos fortalecermos numa constituição, seja de uma empresa, de uma organização, para melhorar todo o sistema. Então, hoje essa ferramenta é uma ferramenta muito importante nessa organização. Então, um consórcio, ele tem um CNPJ territorial, né? Um CNPJ territorial, que agrega, a exemplo do consórcio Constece, que é Juazeiro e Território, ele agrega hoje 516 mil habitantes, porque ele é formado de 10 municípios. Quais são os municípios? De Campo Alegre a Canudos. Então seria Campo Alegre Lourdes, Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Sobradinho, Juazeiro, Uauá e Canudos, né? E Curaçá. Então são 10 municípios. Esses municípios hoje, que têm funções de desenvolver atividades públicas voltadas à organização da educação, da infraestrutura, da
da saúde, né, do social como um todo. Então, toda essa organização que você desenvolve dentro de um CNPJ municipal, você desenvolve a partir do consórcio de forma territorial. Então, aí vem as nossas críticas, já que nós fundamentamos e organizamos o primeiro consórcio do Brasil reconhecido pelo fisco federal. Então, quer dizer, o primeiro reconhecido pela Receita Federal. Isso não significa que não tínhamos ainda consórcio. Existia um consórcio, mas não de forma oficial e regularizado pela Receita. É como se você existisse e não tivesse CPF. Né? Depois que você constituiu o seu CPF, você passou a fazer parte da organização fiscal. Então, você passou a gerir situações financeiras. Então, o nosso foi criado em 2009, no final de 2009, e foi reconhecido pelo fisco em 1º de janeiro de 2010. Então, essa é a parte importante. Que daí nós crescemos com o consórcio. Então, montamos o primeiro consórcio no Brasil, reconhecido pelo fisco, que foi o CONSTESF, Consórcio Sustentável Sertão do São Francisco, que é aqui em Juazeiro, que agrega esses municípios que eu falei. Então, quer dizer, aí, se nós pensamos no consórcio a partir da Lei 11.107, que é a lei que coordena e comanda tudo, a lei federal, por que nós pensarmos hoje em respeito a se fazer um consórcio de saúde, se a lei diz que todos os consórcios eles são multifinalitários e agrega, acima de tudo, no seu artigo, que você siga a lei do SUS, a organização do SUS, que hoje é aquela conhecida nacionalmente e internacionalmente como a melhor lei da saúde, né? A melhor organização da saúde. Né? Então é interessante que você visualize isso diante de uma organização. Então, critico fortemente o Estado, né? Critico muito mesmo, quando você não tem uma otimização e nenhuma qualificação da aplicação financeira, aonde se diz hoje que a saúde é o estado mais caótico de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer governo federal nesse país. Então, nós temos hoje N situações. A saúde, quando nós passamos a discutir saúde nos municípios, principalmente voltando à organização, que foram todas elas de forma participativa e inclusiva. Quando nós discutíamos isso, o que era dito? O melhor, fala saúde, fala consórcio, pelo amor de Deus, a saúde é o calcanhar de Aquiles. É aquela dificuldade imensa que nós temos hoje de gerir a saúde. A administração pública hoje da saúde, que eu vejo como o pior problema, aquele problema que na verdade não resolve nada e se utiliza da saúde como moeda de troca. A saúde hoje é usada como moeda de troca. Se você pensa em regulação, tudo bem. Pensa-se que é uma organização. Regulação está pensando numa organização. Está aí, é uma regulação, nós estamos melhorando a qualidade de atendimento. Sim, mas vocês imagine que a regulação ela surgiu primeiro pelo excesso de demanda. É como se nós afunilássemos e pudesse daí realmente escolher, diante de uma situação de saúde, quem está hoje em situação mais grave, né, na sua evolução de saúde. Sim, e aí? Tudo bem. Será que nós temos hoje números de UTI suficiente para saber quem está vivo ou quem merece ficar vivo ou quem deve morrer? Isso é uma forma correta? Então eu vejo hoje o que o governo do estado da Bahia está fazendo, construindo vários hospitais, construindo várias policlínicas, aonde era necessário. Não sou contra hospitais, que fique bem claro, não sou contra policlínicas, mas vejo que esses hospitais, essas policlínicas, eles já existem, talvez em quantidade suficiente, se nós formos levantar os municípios com algumas estruturas existentes. Há exemplo aqui de Juazeiro, por exemplo, da Santa Casa de Misericórdia. Está aí a Santa Casa fechada. De utilidade pública, se nós formos utilizar ela de utilidade pública, nós teríamos como negociá-la uma estrutura física existente. Teríamos como negociar uma estrutura física existente. E dessa estrutura física, aparelhá-la, reduzindo, acima de tudo, o investimento e otimizando esses investimentos que está sendo dito que vão ser colocados. Se fala em gastar numa policlínica de 24 a 27 milhões. Lembrando que o próprio governo do estado
que se diz de forma participativa, que vem aqui, a partir daí está fazendo um trabalho participativo. Está fazendo um trabalho. Quer dizer, este governo está aí há 10 anos no poder, 11 anos no poder. 11 anos no poder. Né? E esse 11 anos de poder, eu vejo uma situação. Né? Inclusive, Leandro está dizendo aqui, você está muito técnico para entrar na política. Né? Mas é necessário hoje você inserir propostas técnicas para fazer entender à população que quem está preparado hoje para ingressar são aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento técnico e tirar aquela falácia política onde você só se dirigia à política. Quer dizer, você só fala o que o povo quer ouvir. É interessante, muito interessante. A gente falava, mas a política falava o que o povo quer ouvir, mas não o que agrega de forma orçamentária e de forma organizada no conteúdo administrativo. Porque é muito fácil, eu ouvi inclusive alguém dizer que chegou um deputado federal e disse, eu vou ajudar a construir uma outra ponte para Juazeiro. É muito fácil dizer que eu vou construir uma ponte, que eu vou construir aqui um viaduto, mas o problema é que nós temos que trabalhar com orçamento. Nós estamos, inclusive, em fase de organização da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária para o próximo ano, onde o governo está cortando investimentos. Estão cortando, inclusive, voltado àquelas questões cruciais da educação. Né? Não falou em saúde, mas principalmente a educação. Então, quer dizer, eu vou aqui colocar vocês que, diante de uma situação dessa, você não deve, em momento algum, colocar nada que não tenha metas e objetivos orçamentários. Então a gente ouve hoje as falácias das campanhas eleitorais, voltadas àqueles que já estão hoje no governo há muito tempo. Né? Ouvi outra coisa interessante também, no debate dos presidenciáveis, que nós temos aí, o mais novo tem 30 anos de política. Então está na hora de renovar. Aqueles hoje eleitos anteriormente, da última eleição, nós legitimamos ele. O que eles fizeram? Eles ocuparam o espaço para criar leis contra nós que legitimamos. O eleitor só tem valor até às 17 horas no dia da eleição. A partir daí, ele acha que existe individualidade. Esperamos nós, diante de um anseio de todos, que a gente pense nessa mudança. Então é por isso, Leandro, que eu passo com uma organização técnica comprovada, que é interessante a gente entender que dependemos de orçamento, que dependemos de reforma, a exemplo da tributária. Né? A necessidade de se rever a Previdência tem sim, porque você tem que ter uma organização orçamentária. Ninguém hoje pode desenvolver atividades sociais, porque as atividades sociais geram investimento, sem que você tenha certeza que o orçamento é compatível. Então você tem que pensar em crescimento de mercado. Se você não pensar em crescimento de mercado, você realmente tem uma dificuldade imensa, vira falácia. Então, voltando ao nosso consórcio, ao nosso modesto consórcio, é uma excelente ferramenta para a gente trabalhar. Nós precisamos trabalhar muito o consórcio. Precisamos que os gestores, nos seus planos de governo, para hoje ingressar ao município, ele tenha por objetivo maior no seu plano de trabalho o consórcio. Porque o consórcio agrega todas as atividades fins necessárias para um desenvolvimento territorial com menor custo e tem uma questão importante, com a maior transparência, evitando corrupção. Nós temos que trabalhar mais o consórcio porque envolvemos, inclusive, desse consórcio que eu tive a participação direta, deve-se montar conselho consultivo. Você acha que foi colocado algum conselho consultivo? Nenhum. Mas por que não foi colocado o conselho consultivo? Porque, na verdade, primeiro, nós que poderíamos cobrar, por ser uma ferramenta de utilidade pública, não cobramos. Segundo, não há interesse dos gestores de desenvolver essas atividades. Porque essas atividades, elas são fiscalizadoras, acima de tudo, orientadoras. Eles orientam melhor e acima de tudo, passa para eles as suas atividades de necessidade maior. Quer dizer, as suas demandas, aquelas que são, na verdade, prioridades a ser desenvolvidas de acordo com o orçamento, de acordo com a organização. O território, a questão do consórcio, prioritariamente hoje, melhora a situação de municípios com menos de 50 mil habitantes.
E vocês sabem quanto é em percentual desses municípios no país, né? São 92% dos municípios hoje no país têm menos de 52 mil habitantes. Aí você falou, sim, porque ainda não abraçaram essa causa? Não abraçaram porque não tem uma liderança maior, que tem esse interesse que eu estou aí dizendo a vocês, que eu brigo, porque nós temos uma organização nacional que vem defendendo o consórcio há muito tempo. A gente pensa melhor o consórcio, a gente pensa no mecanismo de facilidade do consórcio, mas os gestores têm sido individualistas. Eles só pensam em si, na sua família e nos seus amigos. Essa é a verdade. Ninguém quer ver. Pelo que eu estou vendo, ninguém quer ver. Mas nós, como eleitores, nós precisamos ver. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos fazer acontecer. Hoje, os caciques que aí estão vendendo seus votos. A gente encontra encontros de político, faz encontros de político, onde ele diz, você está na tal cidade com quem? Com fulano. Ah, esse fulano pode lhe dar tantos votos. Que é isso? Eles estão vendendo o seu voto. Imagine aí, vendendo o seu voto. O seu trabalho que você faz, que você hoje, depois dos 4 anos da legitimidade dada por ele, eles vão legislar de forma a atender o cacique, não a vocês. A ansiedade é de vocês. E todo o trabalho que nós fizemos foi participativo. Tudo que nós fundamos foi com a participação popular. Os consórcios que aí estão, eu discuti não só dentro da cidade, com os munícipes, como funcionaria o consórcio, porque ele tem que passar por uma lei municipal para que esse município possa agregar o consórcio. E depois é levado à Câmara. Mas a Câmara tem deixado a desejar. Nós estamos no exemplo da de Juazeiro. Nós temos 21 vereadores e 21 vereadores dão amém ao prefeito. Isso é um erro grave. Isso é uma situação de super grosseira em relação hoje ao respeito ao eleitor. E eles estão aí pedindo voto. Eles vão aí na casa de vocês pedir voto. Agora, voto para quem? Voto para quem? Para aquele que comprou o voto de vocês através dele. Vocês receberam o quê? Vocês vão receber o quê? Essa é uma preocupação maior. Precisamos entender isso. Precisamos refletir. Inclusive, tem algumas emissoras que dizem, abra o olho. Essa é a verdade. Abra o olho, entenda melhor, qualifique melhor, abra a discussão. Você vê aqui em Juazeiro, exemplo, estou dizendo porque eu tenho participado agora mais da situação de Juazeiro. A gente encontra presidente de associações, por exemplo, que é organizações públicas, aí a gente diz, nós estamos nos colocando à disposição para ir a essa associação, debater, não só vocês ouvirem a minha proposta, como vocês também devem ouvir a proposta dos outros. Você tem que abrir a democracia para o entendimento e o conhecimento. E vocês vão entender que aquele que veio aqui e disse que ia construir uma ponte, ele está errado. Não porque a vontade dele não possa ser realizada. Pode ser que sim, quando houver orçamento. Nós estamos hoje com um exemplo grande. Nós temos uma organização política de Petrolina que é melhor que a nossa. O que aconteceu? Petrolina já estava preparado para receber a ponte, a reforma da ponte. Juazeiro não estava. Então virou uma ponte picolé. Uma ponte picolé. Então, a partir daí nós temos que ver uma situação de que temos que mudar, nós temos que renovar, nós temos que atualizar, nós temos que preparar, nós temos que capacitar as pessoas. As pessoas hoje não são capacitadas para entender, por isso que Leandro falou aqui, Valdemar, você está muito técnico. E aí realmente eu tenho que concordar com essa parte. Talvez a minha linguagem seja uma linguagem diferenciada das falácias políticas. Mas essas falácias que têm convencido. Essa é a minha dúvida. É o cara vir aqui vender uma ponte e vocês acatarem que essa ponte existe de forma virtual. Se faz um projeto, uma maquete. Se vocês ouviram, há pouco tempo, o governo de Juazeiro, nos últimos 2 meses, apresentou várias maquetes de reforma a Juazeiro. E nós estamos no governo há quanto tempo? Quanto tempo estamos nesse governo? Aí, de repente, no apagar da luz, aonde se lança um candidato, aí se coloca uma situação de várias maquetes informando que vai haver várias reformas a Juazeiro, onde nós não temos nem saneamento básico, com 92 milhões aplicados, segundo informações, e nada justificado, porque nada é transparente aqui. Nós estamos brigando com a Zona Azul, que na verdade até o nome é meio esquisito, Zona Azul, porque na verdade é uma zona, É uma zona, com todo respeito, mas é uma zona, porque é totalmente desorganizada. As pessoas que criaram hoje estão questionando. Quem ajudou a criar, questiona.
com todo respeito a essa pessoa. Então significa que os erros existem de forma àqueles que estão participando diretamente dessa situação. Nós precisamos de transparência, nós precisamos saber ler uma conjuntura de organização administrativa para entender onde está sendo aplicado o dinheiro. Aqui em Juazeiro se faz um sorteio de IPTU, e onde se ganha, só quem ganha são organizações. São organizações, né? Organizações de associações, até que é bom, na Associação Comercial e Industrial de Juazeiro ganhou 10 mil. Aí você pergunta, e a Associação Comercial e Industrial de Juazeiro, ela paga IPTU? Deve pagar, porque ganhou o sorteio, né? Ganhou um sorteio. Eu vejo que em situações outras ela pode até ser isenta de IPTU. Mas quem é isento é cadastrado? Então ganhou o sorteio. Isso é vantagem. Isso é a lei da vantagem. Agora, vamos organizar e ver também quem ganhou. Vamos fazer um histórico de transparência em Juazeiro. Vamos primeiro entender que existiu essa divulgação de você sortear o IPTU para um incentivo à arrecadação. Vimos também uma situação de que o IPTU vai servir para vários investimentos. Nós não estamos vendo investimento através da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Para onde está indo o IPTU? Porque nós iniciamos uma propaganda de divulgação do IPTU com uma transparência. Nós temos aí um mercado do produtor que deixa a desejar em todos os sentidos. Será que estão querendo colocar um tumulto geral na organização do mercado do produtor porque estão pensando em terceirizá-lo? Deve ser. Eu tenho essa dúvida. Até porque nós temos aí denúncia de que já leiloaram o SAAI. Uma vez já leiloaram. Quem dá mais? Quem dá mais? Agora, dá mais a quem? Nós estamos vendo aí a questão do terreno do antigo Vaporzinho. Outro problema grave. E será se nós não alertamos, nós não estamos vendo isso? Nós não estamos acompanhando essa situação? Será se nós estamos cegos? Nós não precisamos ver. É por isso, Leandro, que eu vou utilizar os meios técnicos, porque é o meio técnico de coibir. Né? Existem pessoas que estão também vendendo emendas parlamentares. Eu não faço isso. As emendas, lógico, que ingressando em janeiro, eu tenho direito porque a lei orçamentária desse ano, aprovada esse ano, é para o ano que vem. Eu teria direito. Mas eu diria a você quais são os critérios e a forma de aplicação. Primeiro, para onde for, será de forma discursiva e participativa, criando um entendimento com o aplicativo desse recurso como prioridade. Em seguida, acompanhar esse recurso, se for inserido no município, através da lei de licitação. Acompanhar de forma transparente, inclusive exigindo que todas, que possa agregar na lei de licitação, que todas as licitações sejam filmadas. E que pode ser filmada para entendimento ao vivo com a população, ou que pode ser filmada em arquivo para que esteja à disposição do público em geral, como foi realizada essa licitação. Precisamos de transparência, de clareza, precisamos organizar e capacitar pessoas para acompanhar licitações, que ela seja paritária, que esteja lá. Porque está na Codevasf, ela também tem que ser acompanhada. Qualquer instituição pública, ela é pública, o nome já diz, ela é pública. Porque temos uma dificuldade imensa de alcançá-las. Temos uma dificuldade imensa. São tudo caixa preta. Os gestores que aí estão, que não estão comigo, por exemplo. Nenhum deles vão me apoiar. Porque eu não concordo com as atividades hoje dos gestores, da forma de administrar. Aí você vê cacique comigo, não vai ver. Porque eles também não concordam com a minha ideia. Talvez quem esteja comigo, já dizia o nosso companheiro e amigo, que eu aprendi algumas coisas com ele, Pedro Alcântara, quando ele dizia, quem está comigo são os kamikazes. É verdade. Quem está comigo é o eleitor. Eu quero vocês comigo. Eu quero vocês entendendo o que eu tenho. Eu quero poder estar em Sobradinho, por exemplo, e questionar porque se fez uma reforma no hospital de 1.200.000 e não pensou em fazer uma simples reforma e aparelhar o hospital. Aí eu digo a vocês, no consórcio nós temos ideia do consórcio para a saúde, como nós temos vários projetos para alguns consórcios. E quando uns conseguiram ser contemplados, afastaram o amigo, quer dizer que o amigo é muito honesto. Né? Isso é um requisito ruim para meu currículo. Quer dizer, você foi honesto, foi. Aí é melhor que esteja lá meu irmão, minha cunhada, meus parentes, administrando os consórcios. Né? Ou então eu me alio a um prefeito para continuar com o mesmo esquema de administração. Isso é um erro grave.
Então, nós vamos aqui tratar o que a gente pensa de forma consociada para a saúde, otimizando e qualificando, acima de tudo, o recurso aplicado. Vou só colocar aqui alguns dizeres do governo do Estado em relação a investimento na saúde feito recentemente. Estamos aqui construindo uma baita engenharia arquitetônica para uma policlínica. Se está gastando de 24 a 27 milhões com estrutura arquitetônica e com equipamento. Equipamento muito bom, com certeza serão bons. Mas eu vou pegar aqui também o Estado, quando ele disse que se gastou 4,3 milhões em conquista para ampliar o número de UTIs para mais 20 UTIs. Aí eu dizia, vamos distribuí-las aqui no consórcio de Juazeiro, por exemplo, né? Vamos colocar 2 UTIs em Pilão Arcado, né? Uma adulto, uma neonatal. Vamos colocar em Campo Alegre de Lourdes, um adulto, uma neonatal. E aí colocando, isso eu já fiz os cálculos, viu? Já coloquei uma ultrassom, um raio-x. Aí vamos melhorar a descentralização dessa saúde aqui do território. Aí vamos pensar em Remanso como município polo do próprio consórcio, né? Você teria Remanso como município polo, que o que faria? Esse município polo agregaria um atendimento melhor dessa descentralização, porque ficaria mais próximo a Campo Alegre de Lourdes e ficaria mais próximo a Pilão Arcado. Remanso seria bom. E aí Remanso teria 2 UTIs de adulto, para adulto, e 2 UTIs neonatais. Aparelho de ultrassons e raio-x. Melhoramos aí a questão oeste da Bahia, daqui em relação ao norte desse território. Aí eu diria o seguinte, vamos trazer para cá. Casa Nova, nós temos uma população maior que a de Sobradinho. Nós poderíamos colocar em Casa Nova, não como referência, mas por ser mais próximo geograficamente de Juazeiro, Sobradinho como referência de polo. Teríamos 3 UTIs, 2 adultas e uma neonatal em Casa Nova pelo número populacional. E levando em consideração que os maiores distritos de Casa Nova estão próximos a Remanso. Logicamente, Bem Bom, Pau a Pique, iriam se dirigir a Remanso e não a Casa Nova e nem Sobradinho. Em Sobradinho, aproveitando essa reforma de 1,2 milhão, né, essa reforma arquitetônica, onde recebeu um raio-x, um ultrassom divulgado comercialmente, onde se fez o primeiro parto, já depois da reforma, eu diria, naquela época eu estive 9 meses secretário de saúde de Sobradinho, já anos anteriores, governos anteriores, inclusive, que conseguiram depredar a saúde, eu consegui fazer os partos lá sem fazer essa divulgação toda. As pessoas de Sobradinho, que nasceram em Sobradinho, passaram a nascer em Sobradinho mesmo, porque nós já fazíamos parto lá. Uma reforma simples. Reformamos também o centro cirúrgico, melhoramos as condições higiênicas, sanitárias do hospital, uma estrutura simples, e fizemos funcionar. Pegamos a arrecadação de Sobradinho com 64 mil, mais 10 mil da Chesf para funcionar o hospital, 74 mil. Deixamos com 284 mil reais. E aí eu fui forçado a sair. Por quê? Porque alguém estava beneficiando o município, beneficiando os munícipes, ajudando vocês aí de Sobradinho, que eu fico feliz, que eu tenho muita gente no Face em Sobradinho, estou esperando inclusive as perguntas de Sobradinho, né? E fizemos a reforma, você que aí mora, do posto de saúde Maria Ribeiro. Reformamos alguns automóveis que estavam lá depredados. Melhoramos com tudo isso a situação de atendimento. Nós tínhamos um laboratório que não tinha um resultado para melhorar a evolução dos pacientes. Terceirizamos. Inclusive, eu tive a felicidade de um dia, tinha uma senhora na fila e alguém reclamou. Aquela senhora ali, ela é da Chesf. Ela tem um convênio da Chesf. Por que ela não vai fazer o exame lá em Petrolina e Juazeiro como ela fazia antes? Eu disse, mas nós temos que atender que o hospital é público. Não interessa se você tem plano de saúde. Eu fico feliz porque melhoramos a qualidade de atendimento. E naquela época era cheio, muito cheio, hospitais cheios, com atendimento básico, posto de saúde lotado, porque não evoluía. Os coitados dos médicos não tinham referência para melhorar. Passava apenas um paliativo porque não tinha uma referência de evolução do paciente. Conseguimos fazer isso. Melhorou muito as demandas, né? Melhoramos o encaminhamento e passamos uma crise grande. Quem lembra da época
do Decápio, né, o Frei Decápio, que ficou 24 dias de greve de fome em Sobradinho. 24 dias, passou uma data limite, inclusive quase bate recorde. E eu dizia o seguinte, nós tivemos um problema sério de fluxo de pessoas. Nós tivemos 2.000 pessoas passando por Sobradinho por dia. Não tivemos uma dificuldade. E aí tivemos um custo maior nesse período, mas conseguimos, eu de forma administrativa, junto com os médicos, salvar o Frei. Fiquei muito feliz. Trabalho complicado, difícil, até porque a intenção das ONGs era que o Frei morresse, né? Para que se tornasse um marco a nível de reivindicações de São Francisco, que ele estava certo. São Francisco até hoje não existe outro Frei, e ele não é doido de fazer outra greve de fome, porque agora ele vai embora, porque naquela época para recuperar foi difícil. Então, eu diria a vocês, essa é uma situação de organização, de receita, de trabalho sério, o Sobradinho. E sempre me preocupei com os jovens de Sobradinho, sempre me preocupei muito, porque não tem mercado de trabalho, não existem opções. E essa semana eu estive em Sobradinho triste, porque você vai a Chico Periquito, dinheiro este para a reforma, que já veio, não foi pouco, não foi muito dinheiro, né? Foi muito dinheiro em Sobradinho, para a reforma de Chico Periquito, para melhorar a qualidade de visão a Sobradinho. Então, daí eu diria a vocês, que é uma nossa preocupação, e gostaria de continuar a bater papo com vocês. Vamos ter outro momento, foi interessante, tá? Eu estou aqui expondo. Espero, inclusive, que vocês em off possam fazer perguntas. Essas perguntas serão com todo respeito bem deixada clara a vocês, bem respondida, porque o interesse maior é que tudo isso que eu falei, que seja questionado. Eu preciso de questionamento para melhorar meu plano de trabalho. Meu objetivo com vocês é colocar essa técnica questionada por Leane para que a gente possa ampliar a explicação e debate, porque aí eu começo a discutir melhor a visão de vocês, o entendimento de vocês. Então agradeço a todos vocês e estaremos em breve discutindo, inclusive, temas colocados por vocês, porque eu vou me sentir mais seguro em falar, porque eu tentei globalizar muita coisa e não resumir. Mas, diante do que eu passei, é uma verdade. Toda essa história de crescimento foi um crescimento de forma participativa. Então, obrigado a todos por um sábado, vocês tirarem esse tempo para estar ouvindo. Eu estou vendo aqui, eu fico feliz pelo número de pessoas que estão visualizando. Muito feliz. Tá? E agradeço a vocês, né, essa participação. E quero mais. Eu quero receber enquete, perguntas. Pode ficar à vontade, porque vocês viram que eu sou verdadeiro. Que eu vou dizer a real situação. E preciso, acima de tudo, que vocês compreendam, porque meu objetivo aqui com vocês é provar que meu histórico de vida sempre foi um histórico participativo, compreensivo, de debate, de entendimento, de interagir e de inclusão. Porque eu tento incluir todas as atividades da qual nós discutimos e entendemos que é o melhor para todos nós. Um bom dia a todos, felicidade, um beijo no coração de todos vocês.